Ciro. Tem que fazer aqui uma explanação, pera lá um pouquinho. Ciro Gomes. Tem que dar minha contribuição até aqui saudar a sua explanação. Como vai, Ciro? Tá tudo indo muito bem, mas pera lá um pouquinho, né? Essa canalhada que tomou Brasília tá difícil de ter que lidar. É verdade, é verdade. O pior de tudo é ver que o senhor Paulo Tchutchuca Guedes tem que ficar fazendo de dogma de fé essa ideologia turbocapitalista. Viu que ele parou congelado nos anos 80 com aqueles manuais mofados de Chicago dele, que fica endeusando Milton Friedman, seja lá quem for, escola austríaca. Que é isso? Que palela é essa? Mas pera lá um pouquinho, perdoe minha digressão, pastor, porque é só você olhar para sua explanação inicial e dizer o seguinte: essa meninada negra, pobre, parda, nos grandes bolsões da miséria no Brasil, querem acessar esse padrão de felicidade através desse consumismo, esse elitismo desbragado, inculcado por uma elite dessa fração podre da plutocracia brasileira, esse baronato, que fica botando esse padrão de acesso para você ter a felicidade nesse padrão idealizado. E quando não consegue acessar, são famílias destruídas, começa uma crise existencial, tá lá a violência generalizada, banalizada, campeando impune. Tu acha que a meninada tá com medo de morrer? Essa é a grande questão. E não vai ser dizendo que bandido bom é bandido morto que tu vai descer que nem um anjo vingador. Vai instalar o chicote e vai solucionar o problema da segurança. Você quer saber o que, da economia. Muito bem. Não vai. Belo discurso, senhor. Uma salva de Muito lindo. Não vai mesmo. O que você quer saber é o seguinte: Ciro, querido. se a gente está se preparando para morrer, é isso? Exatamente. Isso aí é o harakiri econômico. Como é que é? É harakiri econômico. A gente está se preparando para morrer? As pessoas não querem nem falar no assunto. Não querem nem pensar Nem que pensar. A existe. coisa mais certa, mais óbvia, mais esmagadora, mais gente não- contundente que a morte, mais inevitável. É. Ninguém Ah, quer certeza, falar no né? assunto. A morte Ninguém. é mais... É. Agora, não adianta não falar no assunto, porque o assunto fala contigo o dia inteiro. Mesmo quando você não está pensando que o seu inconsciente está tratando daquilo com você. Por exemplo, de onde vem toda essa síndrome de pânico da nossa sociedade? Ela vem de duas perspectivas básicas. A primeira é, todo mundo olha em volta e vê que a gente entrou num certo estado de contagem regressiva na humanidade. Se não se fizer alguma coisa, a gente entrou numa contagem regressiva para uma coisa muito ruim adiante de nós. E todo mundo intui que ou algo é feito em favor do todo humano, ou nós vamos experimentar dias muito difíceis no Você planeta. acredita na catástrofe futura? Eu acredito que já a catástrofe está aqui. A tragédia Esses brasileira. caras estão aí. Você É a acha? tragédia Pelo brasileira, amor de Deus, Emílio. é só o que eu vejo é catástrofe. É catástrofe de... São leis catastróficas, pensamentos catastróficos, políticos catastróficos, são líderes mundiais catastróficos, são seres apocalípticos. A gente está diante de verdadeiros cavalos do apocalipse. São cavalos. Pô, você tá muito pessimista, Cavalo. cara. Não estou pessimista, eu sou um realista esmagador. Segunda coisa que eu queria dizer sobre essa coisa da morte Sim. é que existe uma contagem regressiva inconsciente na gente. Todo mundo, a maioria das pessoas, se angustiam por causa da fobia da morte. Está instalada na gente todo dia, pulsando. E o sujeito nem sabe por quê, que ele está numa correria desesperadora para atingimentos, para completudes de alcances, de coisas que ele precisa fazer. PowerPoint E ele não, da vida. Ele não consegue nem explicar por que ele se desespera tanto, corre tanto, se aflige tanto, vive tão ansioso. É porque tudo existe dentro de nós numa contagem regressiva. Aproveita que está acabando, aproveita que está acabando. Aí chega numa determinada hora o sujeito que não atingiu o que disseram que ele deveria atingir naquela fase da vida, ele entra em depressão e aí a agonia não para de crescer porque não existe perspectiva externa que o anime e ele pessoalmente, pelas referências que foram a ele estabelecidas para ele alcançar, ele se sente um fracasso. Agora, o mais dramático de tudo isso, que tem a ver com o primeiro ponto, o estado do mundo, é que o síndrome do pânico está dando em criança de 7, 8, 9 anos. Que horror. Você encontra crianças de 7, 8, 9 anos com síndrome do pânico. Você vai perguntar o que é? Esse medo geral. Não sei se o pai de hoje é o pai de amanhã, se ele vai ficar. Não sei se minha mãe vai desistir de mim. Tem muita mãe desistindo de filhos hoje em dia. Você, quando está no lugar que eu estou,
é o intestino grosso da humanidade. Tudo que chega ali é o pior possível que você ouve. O cara olha em volta e vê o esfacelamento geral de todas as relações amorosas. Tudo relativizado, não há nada que ele possa dizer, vai ficar aí pelo menos até morrer. O cara pode ser abandonado a qualquer momento. E tudo que se ouve em volta diz respeito à eliminação da Terra, da humanidade, aonde o garoto vai e olha, até nos games, 3D é morte, 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 nada é permanentemente sólido, é a sociedade líquida do Bauman. E isso gera um desespero extraordinário, é o mundo pós-verdade, de relatividade total. As relações são ações negociadas, né? Quanto indivíduo... que você está lendo agora, meu irmão? E o indivíduo não tem onde agarrar no meio disso, porque não tem ponto de fixação para nada. O que fica é um vazio amedrontado. É pessimista. Mas olha, o pessimismo dele eu acho. É esmagadoramente realista. Olha para o futuro. O que você acha que vai acontecer com os humanos? O que vai acontecer? Descartável. Então, a Marina ficou preocupada. Dura 15 segundos. Os humanos, bom, a gente já está discutindo, por exemplo, eu tenho uma neta de 20 anos fazendo psicologia, tenho outros netos mais novos, o segundo tem 13 anos. Minha conversa hoje em dia com eles é: vamos ver se o que vocês estão fazendo tem quanto tempo de durabilidade profissional ainda no mundo real. Isso é muito bom. Porque tem coisas que estão acabando, vão acabar daqui a 5 anos, algumas daqui a 10 anos. Eu digo, eu estou tentando ajudar vocês a serem pertinentes na Terra. Daqui a 50 anos, vocês ainda conseguirem ter significado de alguma coisa que seja meio de vida funcional para você.